aleluia, aleluia, aleluia. Ponho-me a ouvir o que o Senhor dirá. Ele vai falar de paz pela minha voz e pelas minhas mãos. Jesus Cristo vai falar de paz. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estavam na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitas das situações que nós vivemos se assemelham a um mar agitado, a uma verdadeira tempestade, diante da qual nós nos sentimos desestabilizados. É assim a vida, com as suas surpresas, quando nós somos assaltados por tantas coisas que parecem nos desestruturar. Mas isso não quer dizer que nós estejamos sozinhos. Deus jamais abandona os seus. Ele permanece conosco. Somos nós que precisamos perceber a presença de Deus. Mas como perceber a presença do Senhor com um coração e uma mente tão agitados? É preciso ter a serenidade para que nós possamos ver ao próprio Deus agindo na nossa vida. Jó era uma pessoa de fé, um homem fiel, e ele experimenta muitas perdas da sua reputação, do seu status, dos seus bens, e até mesmo as perdas mais significativas, né, de seus familiares e pessoas com as quais ele tinha um vínculo. Jó se sente desolado, ele se sente completamente abalado, mas a sua fé ainda persiste. É alguém que persevera na fé, ainda que em alguns momentos ele vá até mesmo se queixar da sua própria existência, questionar por que ele ainda vive daquela forma. Ele tem fé. E no momento certo, depois de passar por esta prova, de atravessar
esta fase, ele então vive a bonança de um Deus que lhe retribui saúde, também os seus bens, para que ele viva com dignidade, e pessoas verdadeiras ao seu lado. É a travessia que Jó faz. No Evangelho de hoje nós vemos também uma travessia. Agora é a experiência que os apóstolos fazem, experiência de fé. Jesus está com eles e os ordena para que possam atravessar para outra margem. A travessia é necessária. Nós precisamos sair de um ponto para chegar a um outro, se nós temos o desejo de mudança, se nós queremos nos abrir ao novo, se nós estamos dispostos a acolher o que Deus tem para nós no seu propósito. Quem fica no mesmo lugar pode até ter uma sensação aparente de segurança, mas também nada muda na sua vida. É preciso ter a coragem de fazer essa travessia com Jesus. E lá vão eles, os apóstolos que estão numa barca, tendo Jesus com eles. Jesus dorme. Ainda que ele pareça apático, ele está presente. Na verdade, Jesus, ele não se ausenta, ele simplesmente dorme. E eis que ventos contrários começam a se investir contra aquela barca, a ponto da água começar a encher aquela barca. A barca se agita, os corações também. Os problemas parece que estão tomando conta das pessoas, fazendo uma analogia com esta barca no meio desta tormenta e a vida humana. E parece que Deus se calou, Deus está longe. Na verdade, Deus está sempre presente. Essa barca representa a nossa vida, representa a comunidade que está presente no ser igreja. Nós não estamos livres de tempestades, mas nós sabemos que apesar de toda a fase turbulenta e de um coração perturbado que muitas vezes tenhamos, existe em nós a fé. E Jesus questiona hoje os apóstolos: por que sois tão medrosos? Acaso não tendes fé? Eles, apavorados, desesperados, não é? Antes de Jesus lhes dizer isso, chegam até mesmo a questionar: Senhor, o Senhor não se importa que nós pereçamos, não é? Jesus simplesmente se levanta e com a sua voz, que tudo ordena, que é a mesma voz que junto com o Pai e o Espírito Santo tudo criou, ordena que agora o vento se cale, que o mar silencie, e assim se faz. É a voz de Deus, voz que traz segurança. Mas, diante do silêncio de Deus, nós por vezes sentimos insegurança, porque o silêncio para nós, que estamos tão agitados, pode até mesmo incomodar. Tem gente que não consegue ficar no silêncio, não é? Talvez porque o silêncio nos coloque diante de nós mesmos e da forma como nós estamos e que nós não queremos enxergar. O silêncio nos faz pensar em coisas que são necessárias e até decisivas, que às vezes a gente não quer resolver. O silêncio é o estado por meio do qual Deus pode nos falar. Como nós podemos ouvir a Deus se nosso coração não silenciar? Mas como nós também podemos resolver os problemas se nós estivermos tão agitados como aquele mar? Silêncio, cala-te, diz Jesus. E esse silêncio tem que ser interior. Nós às vezes queremos que apenas o Senhor
resolva os nossos problemas, não é? A vida é feita de fases, e as fases passam, mas nem sempre nós queremos passar por elas. Então o que a gente quer é tirar o incômodo, a gente quer de toda maneira fazer com que cesse a dor, não é? Então a gente, por vezes, faz como os apóstolos, pedindo, quando não até mesmo reclamando, não é? Senhor, o Senhor não se importa que isso aconteça comigo, o Senhor não está me vendo. Algumas pessoas vão intensificar as suas orações só nesta hora, na hora em que as coisas estão como um tormento, né? Estão perturbadas. O Evangelho de hoje nos mostra que é preciso perceber a presença de Jesus, não só quando as coisas não vão bem, mas também no silêncio, no silêncio. Quando as coisas estão na calmaria, ou até parecem que estão calmas, não é? Naquelas pausas da vida que a gente precisa refletir mais, ponderar mais, porque as provas de uma hora ou outra vêm. E por isso que nós precisamos perceber a presença do Senhor na hora da tranquilidade, para que nós não o percamos de vista no momento da tormenta. Jesus se levanta e faz tudo calar, e o vento e o mar lhe obedecem. Mas a pergunta é, e nós obedecemos a Deus? Nós somos dóceis a Deus? Ou nós queremos apenas que Ele tire de nós e jogue para longe aquilo que a gente acha que está nos atrapalhando? Ou seja, que Ele faça com que, num estralar de dedos, a tempestade passe de repente. O Senhor quer que nós estejamos unidos a Ele, para que nós possamos sim atravessar, ainda que haja tempestades na vida, sabendo que Ele está conosco em todas as horas e também permanecerá conosco quando nós passarmos dessa fase para uma outra. Que a fé nos acompanhe nessa travessia, que a esperança esteja viva em nós, mas que acima de tudo, a nossa oração seja o espaço interior onde nós encontremos a Deus que nos fala, para que no momento em que tudo se agitar à nossa volta, o nosso coração encontre nele mansidão, serenidade, clareza e força para chegarmos ao outro lado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e